Oi, gente. Eu dou boas-vindas a vocês aqui hoje. A gente vai fazer mais uma conversa em torno dos filmes do Olhar de Cinema desse ano. O filme de hoje é O Alma do Gesto, que vai passar na Mostra Mirada Paranaense, aqui na edição 2020. A gente está aqui com várias pessoas que participaram da equipe e personagens do filme. A gente começar um debate em torno dele. A ideia é que ele se desdobre em vários outros debates futuramente, que não seja, né, a única conversa em torno do filme, mas que ele tenha vida longa aí nos debates e nas conversas. Então, vou apresentar rapidamente quem está aqui presente hoje, que é o Eduardo Baggio, diretor do filme, a Gislane Abreu Nogueira, também diretora do filme, a Ana Petraca, que foi diretora de fotografia, Pedro Carregan, que foi montador e roteirista do filme, Rafael Pacheco, que é diretor e coreógrafo da Tessera Companhia de Dança da UFPR, a Bruna Póvoa, bailarina da Tessera Companhia de Dança da UFPR. Então, acho que eu falei o nome de todo mundo, sem errar nada. Vou fazer algumas perguntas bem pontuais e abro para vocês responderem o que quiserem e também comentarem a fala dos outros, para que seja uma conversa mesmo aberta. Então, talvez começar com uma pergunta mais introdutória mesmo, que eu acho que é o que salta aos olhos quando a gente assiste o filme. Não sei quem está nos assistindo aqui hoje se viu o filme, Alma do Gesto, mas ele acompanha um processo criativo da Tessera Companhia de Dança, da UFPR, em todo, enfim, seus pormenores, né? A partir de escolhas formais, estéticas muito rigorosas, que a gente vai entrar um pouco aqui hoje também. Então, o que eu lanço mesmo uma pergunta inicial sobre um pouco como surgiu essa ideia do filme para vocês, né? Pensando tanto a equipe que vem de uma trajetória do cinema e essa inserção, né, relação com esses laboratórios de pesquisa da Unespar, quanto para quem vem do campo da dança, né? Uma vez que esse encontro entre esses dois universos muito diferentes implica muitas vezes uma negociação de desejos de filmes possíveis, né? Os filmes que se gostaria de fazer e o filme efetivamente possível de ser feito a partir desse encontro. Entendendo que a dinâmica de criação na dança e no cinema são muito diferentes, que trazem tempos muito diferentes também. Então, eu pergunto para vocês, enfim, lanço essa pergunta inicial de como foi esse processo mesmo entre surgir a ideia e efetivamente fazer o filme, negociando nessas diferentes perspectivas, né, da dança, do cinema e da academia, né, da pesquisa acadêmica mesmo. Eu lanço a pergunta, quem quiser começar, fique à vontade. Então tá, Carla, comecemos, né? Esse filme, é super importante essa pergunta, porque para nós é bem fundamental que fique registrado, né, que esse filme nasce de um contexto de pesquisa. Então, nós vínhamos estudando na Universidade Estadual do Paraná, dentro de um grupo de pesquisas chamado Cinema, Criação e Reflexão, e depois também há um outro grupo de pesquisa que trabalha com processos criativos, né, no âmbito artístico, o Quinedária. Nós vínhamos estudando sobre processos de criação, e aí, junto com a professora Cristiane Wozniak, que é desse grupo de pesquisa, que é dos estudos do cinema e do audiovisual, mas também foi bailarina, né, de longa data e coreógrafa também, junto com o Pacheco na Tessera, nasceu essa ideia da gente fazer um registro, acompanhar o processo criativo que então a Tessera iria desenvolver, que é o do espetáculo Black Dog, né? E aí reunimos essa proposição dentro do Laboratório de Investigação em Cinema e Audiovisual, que é o LICA, da Unespar, e aí começamos o processo dessa parceria interinstitucional entre a Universidade Estadual do Paraná e a Universidade Federal do Paraná, através da Tessera, né, da Pró-Reitoria de Extensão, obviamente, da Federal do Paraná. Então, essa viabilização institucional, mas essa viabilização institucional de duas universidades públicas, sentindo alguns dramas que para nós hoje é muito mais evidenciado, né, em 2020, lá em 2017, quando iniciamos as filmagens, né, bem no início do ano de 2017, já de muitos cortes nas universidades, enfim, acho que isso toca
ideia nisso que você lançou de um filme possível, né? Com os equipamentos que tínhamos, mas nesse sentido de dar a ver os processos de criação e a pesquisa em artes no âmbito dessas duas universidades públicas. Eduardo Bage, não sei, acho que aí você pode complementar alguma coisa. Essa foi a motivação inicial, né? Então ela é uma motivação de pesquisa, mas a gente tinha junto com isso uma vontade não de fazer um registro, um material institucional ou alguma coisa que tecnicamente até pudesse servir bem para pesquisa, mas que tivesse restrita a essa dinâmica da pesquisa. A gente queria que simultaneamente esse fosse também um filme que tivesse um caráter artístico, que se configurasse como uma obra artística, e estar exibindo ele num festival de cinema como Olhar é importante para nós, inclusive, para saber que também esse outro percurso, que é o percurso da criação cinematográfica, o filme está fazendo, né? Está dando seus passos. E foi fundamental, assim, a gente só poderia fazer um filme como esse, como Alma do Gesto, a partir de uma entrega, de uma generosidade por parte de quem estava desenvolvendo o processo criativo, que era a Tessera, né, seus coordenadores, aqui o Pacheco e a Bruna representando a Tessera, porque se não fosse com extrema abertura, com total liberdade, a gente não conseguiria fazer. Né? Claro que eles também sempre sabiam, né, que tinham o seu caminho, o seu processo a fazer, mas foram muito generosos nessa abertura para que a gente pudesse filmar. Eu acho que é esse encontro assim que é a síntese do filme, um encontro de dois processos criativos. Né? Não sei se o Pacheco e a Bruna podem comentar sobre isso. Para nós foi extremamente gratificante, porque quando o Baggio chegou com sua equipe, a Ju, foi muito agradável, porque houve uma sintonia de imediato, porque as duas equipes se fundiram de tal maneira que, a um determinado momento, nós não percebíamos quem era bailarino, quem era cineasta, quem era câmera, quem fazia parte da cena, quem estava fora da cena. Tinha dias que nós tínhamos assim 30, 35 pessoas dentro do estúdio trabalhando, e houve uma harmonia das duas equipes de tal maneira que o processo da criação coreográfica do Black Dog saiu tão tranquila, e nós conseguimos registros tão incríveis. E a questão, como o Baggio comentou, de que, independente das questões institucionais, o projeto ficou focado principalmente na questão da arte, na questão do fazer arte, do produzir a cultura. Então, para nós que somos artistas, que estávamos trabalhando com a questão da criação de uma obra coreográfica, ficou muito importante que este ponto ficasse muito enaltecido, a questão de uma obra de arte. E o acompanhamento, desde do processo seletivo até a espetáculo no palco, ele se concretizou. Então, para nós foi uma grata surpresa e um enorme prazer ter participado desse projeto. Como bailarina, artista, parte do elenco, foi incrível, porque a gente tem uma visão, eu acho, dentro do filme, de coisas que a maioria das pessoas, né, do público, não enxerga, que é desde da seleção do elenco até chegar no palco, tudo que a gente passa, o processo de criação, mas também as aulas, todas as coisas pelo que a gente trabalha todos os dias até chegar no palco. Isso foi muito importante, foi muito legal de ver as duas equipes fazendo junto. Foi muito, muito bonito dentro do filme. Alguém quer fazer mais algum comentário? A Ana, nossa diretora de fotografia, que já tinha aí um
alguns trabalhos, né, um fundamentalmente muito ligado ao corpo, também estava lá, o Pedro entrou depois no processo, né, montador e tal, mas a Ana estava lá também, a Ana poderia comentar alguma coisa. Essa fusão das duas equipes é uma coisa que eu estava pensando que realmente isso foi uma fusão mesmo. Muitas vezes eu estava ali no meio, do lado deles, gravando com a câmera, e é engraçado isso, porque foi até um trabalho de corpo para mim, porque eu ficava quase que dançando junto com eles, mas com a câmera. Então, se eles viessem para cá, eu também tinha que saber a minha espacialidade, o movimento do meu corpo, que fosse de acordo com aquele movimento que estava acontecendo ali na hora. Então, assim, foi lindo, foi uma experiência. Eu também fiquei muito, muito grata. Eu tenho muito carinho por esse filme e pela filmagem dele, pela experiência dessa criação em si, porque eu que tenho esse trabalho desenvolvido com o corpo desde do final do primeiro ano que eu entrei na faculdade, assim, até hoje, eu tenho muito essa relação próxima da imagem, do corpo e dessa expressão audiovisual em relação com o corpo. Então, ter essa experiência com a gravação do Black Dog foi mesmo muito intenso, assim. Que ótimo. Enfim, vou seguir aqui nas perguntas. Quem quiser falar, só interromper mesmo. Enfim, só puxando um pouco as coisas que vocês falaram. Isso apareceu aqui agora, que o filme vai muito além de documentar, né, o processo de criação do espetáculo, né? E ainda, eu acho que é bem intrigante, fascinante no filme, é que por mais que essa construção, a arquitetação dele pode parecer simples para um olhar desatento inicial, ele é um filme de escolhas formais muito rigorosas, né? Várias, uma série delas, eu vou comentar algumas. A escolha pela imagem preto e branco, né, que a gente estava fazendo a brincadeira aqui no início, ela é uma escolha pontual, entre aspas, ela cria uma textura própria para esse espécie de espaço laboratório que vocês estão inventando, trabalhando ali. Tem essa câmera, como foi dito agora, a câmera muito ativa, que vai percorrendo os corpos e se detém sobre uns gestos, né, de modo a ressignificá-los. Tem essa montagem muito precisa, com essa divisão do filme em tomos, né, em partes, que vai criando novas relações discursivas entre esses fragmentos, para se chegar realmente num resultado que é muito singular, né, que é essa criação artística outra, esse atravessamento entre o que vem propriamente do cinema e o que vem da dança, sem ser possível exatamente separar as duas coisas. Então, enfim, eu lanço um pouco esse comentário para se Pedro, se Ana quiserem falar mais sobre essas, enfim, Eduardo e Gislane também, claro, sobre essas escolhas exatamente formais mesmo, de construção de um filme, a partir dessa escolha de uma documentação, talvez em estilo mais direto, né? Vocês optaram por não seguir alguns procedimentos talvez mais usuais do documentário, entrevistas, enfim, narração. Vocês tiveram algo que tinha de material desse encontro, né, dos corpos, e se atendo a esse espaço muito encerrado, né, como laboratório mesmo. Refletindo, claro, o processo de criação, o laboratório de criação da própria coreografia do próprio espetáculo. Então, falar um pouco dessas escolhas mesmo, propriamente formais, que eu acho que resultam num filme extremamente rigoroso. Mas não que isso afaste o espectador, né? Isso só traz ele mais para perto. Então vamos lá. Isso, Eduardo, começa. Acho que tem algumas coisas, enfim, é legal, a gente também vai passando um pouco, mas só para no começo, assim, eu me lembro que eu e a Gislaine, pensando o filme, né, e algumas concepções, eu me lembro que uma coisa que a gente pensava muito, assim, é que se a gente está fazendo um filme abordando um processo de dança, um processo criativo de dança, a gente tem que entender certos espaços, né, e tomar uma postura em relação a isso, né, e uma das posturas que nós tomamos e que a gente conversou com a Ana, e a Ana agregou isso também, né, outras considerações, mas enfim, é de que a gente não estava ali para seguir com a câmera os movimentos, porque se a gente faz aquela câmera seguidora, vira uma descrição, me parece, mais pobre, né? Então a gente começou a procurar entender como que
pessoal da Tesser ocupava os espaços e então daí a gente posicionava a câmera para que esses espaços fossem ocupados e não que fosse um seguir como se segue o corpo de um jogador de futebol numa partida transmitida na TV, ou como eu já vi alguns filmes fazerem isso em relação à dança e tal. Então, que a gente tivesse uma outra postura, né? Que os espaços fossem delimitados pela recorte do enquadramento, do campo, e aí a gente tivesse os corpos ingressando e saindo desses espaços, né? Esse era um ponto, assim como o preto e branco também, enfim, mas aí deixo para Ana, para Ju, para o Pedro. Eu acho que... Isso, Ana, pode falar. Não, era só um comentário, na verdade, porque o preto e branco é algo que eu já trazia do meu trabalho, inclusive do documentário, que também é um documentário que não é aquele modelo formal, estético, bem padrão de documentário, que também eu trouxe o preto e branco. Quando o Baggio e a Jus vieram para mim e falaram do preto e branco, eu fiquei, sim, por favor, eu acho que tinha tudo a ver, assim, inclusive, o preto e branco, ele dá essa sensação, passa essa textura, tem a questão das expressões, que também, dentro da proposta até do Black Dog, da dinâmica do Black Dog, a própria, eu acredito que até a própria trilha dos ensaios, tudo combinava muito assim com preto e branco. Eu acho que a própria dança, ela é feita em movimentos, né? Ela é feita de essas linhas imaginárias que vão se traçando, e o preto e branco, ele acaba dando mais ênfase nisso, né? A gente deixa de prestar atenção nas cores, mas começa a prestar atenção na textura, nos movimentos, nas expressões, um pouco mais ainda do que se tivesse a informação da cor, né? Então, esse foi um elemento que, quando eles trouxeram e conversaram comigo sobre isso, eu fiquei, sim, é ótima essa ideia, eu acho que casa muito bem, e eu acho que funcionou muito bem, assim, também no resultado final. Uhum. Eu acho que só como complementando isso, né, como um filme também que se faz nesse contexto formativo, né, é um filme que foi sendo muito dialogado nas suas escolhas estéticas, né, tanto com a Ana no processo de filmagem, quanto com o Pedro no processo de roteirização e montagem, e essas escolhas formais foram escolhas formais também muito assentadas nesse ponto que é um ponto de sustentação do filme, que era a pergunta de pesquisa, né? Como dar a ver, né, esse processo criativo. Então, a partir dessa questão de pesquisa que nos fundamentava e que nos assentava, eu acho que essas escolhas formais, especialmente nesse ressalte, né, da câmera em preto e branco, então, de uma luz que pode, de um contraste de luz que pode nos possibilitar sermos interpelados pelos corpos, né? Não nós interpelarmos os corpos, mas os corpos nos interpelarem. Então, eu acho que essa escolha formal tem muito a ver, né? Então, a questão do preto e branco, e também dessa câmera que ela de algum modo, ela talvez mais do que ela não é observativa no sentido estrito, mas ela é mais contemplativa, né? No sentido da abertura, de como podemos contemplar esse processo criativo, e daí a partir dessa contemplação nos posicionarmos junto a esse processo criativo, de modo que os corpos também cruzem essa câmera, né? Choquem essa câmera. Então, isso para nós foi bem importante, foi realmente muito discutido aí, tanto no processo daí da própria filmagem, quanto daí como que isso se potencializa no processo da montagem, né? Porque daí as escolhas radicalizam mesmo. Eu acho que, pensando nessa coisa do ritmo, assim, a montagem, especialmente no filme documental, ela busca muito encontrar esses pequenos ritmos, né? Enfim, coisas que possam ajudar a gente a construir um ritmo mesmo, né, para o filme, e especialmente num filme documental sobre dança, né? Então, acho que foi também um trabalho de conciliar, assim, o que era o ritmo que é próprio das pessoas que estão ali dançando e que estão
enfim, com esse tempo do filme, né, também, de, enfim, buscar um meio termo, né, entre essas. Eu posso falar? Uma das coisas que eu achei incrível foi que em determinados momentos do filme a câmera passou a ser mais um elemento da Tessera. Ela não ficou distanciada como um mero objeto observador do que estava acontecendo no processo. Como a Ana falou, tinha determinados momentos que eu achava que a Ana fazia parte do espetáculo e que a lente dela, que a máquina do Baggio, que a Ju, que estava toda a equipe tão integrada com o processo, e essa câmera, existem determinadas cenas no filme que eu, como criador do Black Dog, fico extremamente sensibilizado, porque eu olhei e disse, olha, não é uma câmera, é mais um bailarino, é mais um elemento integrante do processo da criação. Eles estão tão dentro da cena, eles estão tão dentro do que está acontecendo, não como uma forma de registrar, mas estão interagindo de tal maneira, não com os elementos da companhia, mas com a obra do Black Dog. Isso, quando eu assisti o filme a primeira vez, eu fiquei simplesmente torrado de emoção por essa questão de sentir essa câmera como fazendo parte da coreografia. As escolhas das cenas, as escolhas de como essa câmera está dentro desse espetáculo. E a opção pelo preto e branco, ela foi excelente para o processo coreográfico, porque o Black Dog é uma coreografia que fala sobre a depressão, né? E fala sobre 5 sintomas da depressão, e o último personagem junta todas essas pequenas cápsulas da depressão, e ele tem uma crise final. Então, a cor, a opção pelo preto e branco, ele auxiliou para que essa linguagem, para que essa leitura do Black Dog ficasse mais emocional, ficasse mais densa, que é a proposta sempre da Tessera. Então, o trabalho eu achei incrível, as duas escolhas. Eu não sei se a forma da câmera se tornar mais um elemento, a escolha do preto e branco foi pensada desse jeito, mas eu, como observador, como criador da obra e como observador do filme, eu senti dessa forma. Ele vai num crescente de emoção, e a cor, ela também vai auxiliando quem está assistindo o filme a colocá-lo num estágio de emoção, de tal ponto onde a narrativa, a entrevista, a conversa, a oralidade nesse filme, eu tenho certeza que não caberia, não precisa. Passa 1 hora como se fosse 20 minutos, é um documentário longa, e você não sente, porque o fio condutor da história é a emoção. E quando você relaxa e vai através dos ruídos, às vezes são sons que estão acontecendo na aula, estão acontecendo no ensaio, e você vai nesse universo em preto e branco, te transforma para a emoção do que está sendo criado, do que está sendo produzido. Então, eu acho que tudo fechou para que a coisa passasse essa emoção, esse trabalho. Aí, quando chegou-se no nome, é a alma do gesto. Então, quando você retira a palavra, isso é um textinho que já existe, né? O movimento torna-se linguagem. Então, esse movimento, junto com essa emoção no topo, aí fechou o circuito. E eu fiquei extremamente emocionado com esse trabalho. A gente, é ótimo escutar vocês, ótimo escutar Pacheco agora também. A gente vai entendendo um pouco mais, né,
do que levou à construção do filme e do que leva à construção do espetáculo mesmo. Talvez uma última pergunta que eu lanço a vocês, aí fica aberto para quem quiser falar, talvez a partir do que Joslane falou, né, do problema de pesquisa, né, que motivou todo talvez o processo do filme, instigou o nascimento dele, em relação a esse processo criativo mesmo, né, como se dá, né, um processo criativo. E daí eu lanço, né, enfim, uma questão para vocês que, né, quem vem do cinema, também para Pacheco e para a Bruna, talvez o que muda, o que vocês sentem que muda ao longo desse processo, né? Enfim, pensando no problema de pesquisa, o que se acreditava antes de começar um processo criativo e o que se chega ao final dele. Aí eu estou pensando tanto na alma do gesto filme quanto no Black Doc espetáculo. O que vocês sentem que, né, partindo de alguns pressupostos, algumas crenças que se tinha lá no começo, quando se chega ao final, o que se aprende? Entendendo que é isso, né? Eu acho que o filme transparece muito fortemente uma dimensão humana, propriamente, das coisas. É claro que a gente passa uma hora vendo aqueles corpos, mas eu digo assim, a partir desse tema da depressão, a gente não tem acesso à história de nenhuma daquelas pessoas, né? Como se fosse efetivamente um espaço encerrado, né? Por isso que eu digo a coisa do espaço laboratório. A gente não sabe quem são aquelas pessoas, o que acontece com elas, elas estão retiradas de uma história com H maiúsculo, mas a gente tem aquele processo e a gente tem aqueles sentimentos que vão aflorando. Então, uma pergunta que eu lanço para todo mundo aqui é isso, um pouco assim, pegando um problema de pesquisa, que é o que acontece no processo criativo, como é que vocês sentem, assim, o que estava lá no começo e como é que vocês saem desses dois processos diferentes? E isso foi incrível, porque a emoção das pessoas, quando assistem o espetáculo presencial no palco, as pessoas se emocionam, as pessoas se identificam, as pessoas identificam as suas questões postas no palco, inclusive de situações de dizer, Pacheco, obrigado, eu a partir de hoje entendi o que está acontecendo com a minha vida ou com a minha família, eles entendem, eles se percebem, e essa história ela ficava muito presencial para nós, palco, relação plateia, e dessa vez nós tomamos um belo susto maravilhoso quando percebemos que pelo filme essa questão ela vem à tona também, que você começa a perceber, você começa a se envolver com o filme, você tem uma identificação com essas questões colocadas nesse processo de criação, e há uma identificação imediata com essa obra, mesmo que a questão possa não seja a sua, mas você conhece alguém, você conhece um familiar, você conhece alguém do teu ciclo social que esteja passando por aquilo, que aquilo faz parte da tua vida e que você não fala sobre aquilo, mas aquilo está escancarado pela lente do Baggio e aquilo vem de uma forma muito forte, e aquilo mexe com as pessoas e sensibiliza. Nós que conhecemos a obra, nós que somos criadores e estamos envolvidos, quando eu assisti a Alma do Gesto, sabe, o pelo ficava arrepiado, a bochecha arrepiada, a respiração ficava travada. Eu parei de respirar várias vezes, de ter que puxar o fôlego, porque estava envolvido, daqui a pouco tinha que puxar o ar, porque eu estava dentro de uma obra na qual eu conhecia, eu sou o criador, mas mesmo assim, pelo olhar da Ju e do Baggio, da Ana, me levou para um outro universo, mesmo conhecendo a obra. Então, perfeito. Para mim foi incrível isso, porque eu também senti essa mesma emoção e tendo participado de todo o processo, a gente cria uma personagem também, que eu vi que a personagem do filme era a personagem do espetáculo. Então, essa emoção de ficar segurando, eu não sabia mais o que eu estava fazendo. Quando eu vi, eu estava assim na tela do computador assistindo, porque a gente sente a mesma emoção que a gente construiu para passar para um público presencialmente. Como o Pacheco falou, várias vezes o público vinha para nós para abraçar,
para dizer obrigada, me identifiquei, me sinto assim. E é até assustador para a gente também, porque a gente não tem essa ideia de como que o público vai receber. E desde o começo eu me lembro que o elenco estava um tanto assustado, porque é uma experiência muito diferente para nós. A gente está acostumado com o público presencial, está acostumado com os nossos bastidores secreto, né? As pessoas não têm essa noção do que acontece, e tinha uma câmera ali para a gente trabalhar junto. Não uma câmera, tinha várias pessoas dançando com a gente. E isso foi muito, muito interessante de perceber quando eu estava assistindo, que eu lembro de como foi feito, assim como tem muita coisa que eu não lembro, não faço ideia de onde eles tiraram, porque a gente acabou se acostumando com eles lá, eles se tornaram realmente parte, né, do elenco. E quando eu estava assistindo, eu chorei várias vezes, inclusive quero assistir muito mais, porque dá vontade de assistir mais. E é uma experiência muito diferente para nós também, o fato de a gente não sabe como o público recebe, e dessa vez a gente meio que está se assistindo, sabendo o que a gente faz com o público. Foi incrível para mim, é maravilhoso. Muito obrigada. Eu acho que uma coisa importante assim nessa sua pergunta, né, em relação àquela expectativa inicial, é lembrar, por mais que não sejam essa não é das melhores lembranças, mas lembrar que o filme tinha um cronograma previsto. Nós filmamos de fevereiro a julho de 2017, né? Estamos estreando o filme no segundo semestre de 2020, portanto, aí anos depois, né? E por uma série de condições, inclusive o fato de que é um filme que não tem um financiamento específico para ele, né? Acho que é importante sempre frisar que ele tem sim um suporte, porque é um filme feito a partir de recursos humanos e materiais de 2 universidades públicas, tal, mas não tem um financiamento específico para ele. E a gente sabe que fazer uma obra cinematográfica envolve uma série de demandas e, portanto, de custos, né? E acho que uma coisa muito importante para o que o Alma do Gesto e para o resultado que ele chegou foi a chegada do Pedro Carregan, que não estava lá no começo com a gente do processo, né, mas que nessa fase o Pedro montou, roteirizou junto comigo e com a Juslaine a partir daquele material que nós tínhamos filmado e a partir de um roteiro prévio que a gente tinha, mas a gente fez outro roteiro depois. E também fez edição e mixagem de som, né? Então tá muito dentro toda essa fase aí de pós do filme, e trouxe para a gente ideias e concepções muito interessantes. Então esse, por exemplo, é um tipo de elemento imprevisto, digamos assim, né? Quer dizer, a interrupção, então um imprevisto ruim, mas uma retomada que incorpora uma nova visão, uma pessoa que nos trouxe muita coisa importante para o que é o filme e como ele está hoje na tela. Inclusive, o que eu comentei, por exemplo, tem horas que o Pedro teve a sensibilidade de optar por ruídos, por sons. Por exemplo, eu fazia para dar a linha do movimento no espaço, e não era uma música, não era um tambor, não era a música do espetáculo, não era a trilha, era simplesmente um som. E alguns ruídos que eu provocava, alguns estímulos sonoros que eu dava para os bailarinos, e o Pedro teve a sensibilidade de entender e perceber que aquilo é que fazia a diferença. Não era uma música grandiosa ou uma trilha incrível, é que, na verdade, o que conduzia os bailarinos para a emoção, o que conduzia os bailarinos para a cena, era aquele ruído, aquele som que eu fazia, e o bailarino percebia como se deslocar dentro desse som. Então, o Pedro fez um trabalho incrível de ter essa sensibilidade, de perceber isso, que é como a companhia trabalha, que é como eu trabalho com meus bailarinos. Então, os estímulos que eu busco o tempo todo não são estímulos convencionais, são estímulos muito específicos para cada personagem.
E o Pedro, de pronto, entendeu e percebeu com sua sensibilidade isso. Então, obrigado, Pedro. Incrível. Obrigado. Ótimo, gente. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar. Não sei se a Gislane quer falar alguma coisa final, ou Pedro. Enfim, aí a gente encerra logo depois. Não, acho que essa questão também da voz do som volta nessa questão de encontrar os ritmos, né? E, enfim, às vezes é uma coisa que está na imagem, mas às vezes é uma coisa que vem pelo som, enfim, de ir criando movimentos, de criando altos e baixos, e, enfim, tentar ver como uma pessoa que nunca viu, sabe? E ter uma reação genuína, assim, àquilo que está sendo colocado, assim, para, enfim, tentar perceber como as pessoas vão perceber, né, no ritmo. Mas é isso, foi um processo muito interessante, eu aprendi muitas coisas, muito estimulante, assim, então, enfim, agradeço a todos. E antes até de... Posso, Carla, só bem rapidinho antes de passar para a Ju, lembrar que é um processo formativo, né? Pedro, a gente conhecia o trabalho de montagem dele muito bonito, conhecíamos trabalhos de fotografia da Ana muito bonitos, mas se eu não estiver enganado, é o primeiro longa de cada um nas suas áreas de atuação, né? Passou tanto tempo já que a Ana já está no doutorado, está lá vivendo em Portugal fazendo doutorado, mas aquele momento ainda era uma aluna da graduação, e o Pedro ainda está terminando o curso, né? Para nós também é sempre sempre tem aprendizados, mas quero dizer que assim é um filme que envolve essa lógica assim de pessoas jovens iniciando suas carreiras, com outras com um pouco mais de experiência, e isso é uma das coisas que me agrada muito, tá? Esse trabalho assim é revigorante, né? Porque a gente descobre com pessoas de 20 e poucos anos iniciando essa vivacidade toda. Assim. A gente aprende muito. Então, Carla, acho que tentando sintetizar, né, acho que a tua pergunta é bem importante, assim, porque o que se transforma nesse processo todo, né, desde que se inicia até quando se fecha esse processo. Eu acho assim, como a própria a condição da pesquisa, né, o próprio impulso da pesquisa e o próprio impulso de criar, né, de artistar, tem esse ímpeto de aprender, né, de conhecer e de se inserir no mundo, assim. Então, acho que realmente são processos que produzem, tanto no nível coletivo quanto no nível de cada um de nós, processos de autotransformação, né. Eu, pessoalmente, assim, fiquei pensando, se fosse eu sozinha, talvez não fizesse esse filme, né? Não escolheria fazer esse filme. Mas esse filme vem de uma inquietação de grupo, então é movido por uma inquietação, né? E aí e a todo momento assim eu me perguntava, né? Aqui, por que fazemos isso, né? Por que queremos dar a ver, né? E sentir e visibilizar e escutar processos criativos, né? E eu acho que mais do que nunca, até porque a Tessera toca numa questão bastante iminente das dores, de uma das dores contemporâneas mais viscerais, que são as dores do sofrimento psíquico, né? De como esse filme também tem sua grande contribuição de mostrar que como os corpos podem resistir às dores contemporâneas, artistando, né, e se autotransformando. Então, acho que queria fazer esse registro, assim, tomando esse filme também como um ato político. Gente, muito obrigada pela conversa. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Agradeço a cada um e cada uma de vocês que está aqui. Agradeço quem está nos vendo e digo como recado, assistam ao filme, assistam a Alma do Gesto, procurem saber da Tessera e vida longa ao ensino público no Brasil, às universidades públicas no Brasil. Acho que a gente precisa, talvez, deixar como meta, né, como lema. É isso. Obrigada a todo mundo. Seguimos. Obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigada. Tchau.